Olá mais uma vez, vamos continuar com o nosso curso de escatologia com foco em o céu. E vamos adentrar na sessão de número 2 dos nossos estudos, qual está intitulado como Conhecendo o Céu Presente. A nossa lição, a lição de número 5, onde haveremos de ver qual é a natureza do céu presente. Para começar essa lição, esse estudo, quero trazer aqui uma citação do filme do Senhor dos Anéis, específico o filme O Retorno do Rei. Pippin, ele diz o seguinte em certa altura do filme: Eu não pensei que fosse findar assim, e o Gandalf diz: Findar? Não, jornada não finda aqui. A morte é apenas um caminho que todos nós temos que tomar. Cortina de chuva cinzenta deste mundo se ergue e tudo se transforma em vidro prateado e, então, você vê. Prosseguindo ainda nessa citação, a gente observa, junto ao cartaz, Pippin indagando: O que, Gandalf? Vê o quê? E o Gandalf responde: Praias brancas e além, um longínquo campo verde sob um rápido nascer do sol. Bem, isso não é ruim, ou tão ruim. Não, não é. E aí eu trago isso aí para começarmos e associo como introdução ao texto também de 1 Tessalonicenses 4,13, ao estudo como todo, onde Paulo ele considera vital saber o que ocorre quando alguém morre. Ele diz que nós não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos que dormem, aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Usando uma espécie de eufemismo, um eufemismo de fato, na verdade, quanto aos que dormem, Paulo ele está falando dos que morreram. Se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, por exemplo, nos é assegurado que seremos, de acordo com Tessalonicenses, arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Com todos que possuem entes queridos falecidos, em Cristo podem ter a esperança de um reencontro. E todos têm entes queridos falecidos. Nós, se Cristo não voltar, vamos morrer se ele não voltar antes. Portanto, é necessário considerarmos o que a Bíblia diz e que ela ensina sobre o céu presente, que é o lugar onde cristãos vão ao morrer. Outra maneira de falar do céu presente, uma maneira mais conservadora nos livros de teologia, é céu intermediário. E falando sobre a natureza desse céu intermediário, que é temporária, primeiro tópico da lição, vamos dizer aqui que quando um cristão morre, ele entra no que é chamado na teologia de estado intermediário, um período de transição entre a vida na terra e a futura ressurreição para a vida na nova terra, que será aqui ressuscitada. Então, por definição, estado ou lugar intermediário é temporário. A vida no céu intermediário, onde as pessoas moram antes da ressurreição final e corporal, é melhor do que viver na terra debaixo de maldição, longe da presença direta de Deus no sentido benigno, né? Ainda assim, o céu presente ou intermediário não é o destino final. Embora seja um lugar maravilhoso, seja um lugar de muita graça, o céu presente não é o lugar para o qual os salvos por Deus serão feitos. O lugar que Deus promete refazer e o lugar que, de fato, eles vão viver para sempre. Então, os filhos de Deus são destinados para a vida como seres ressuscitados em uma terra ou universo ressuscitados. Eles não vão perder e não devem perder de vista o destino final deles. Caso percam, vão ficar confusos, obviamente, e desorientados quanto ao pensamento sobre onde e em qual forma passarão a eternidade. Outro tópico da lição aqui para nós é a vida no céu. É para sempre? E a resposta a essa pergunta depende do que você quer dizer com céu. O povo de Deus ele viverá para sempre com Deus, mas não viverão com ele exatamente no mesmo lugar que o céu está acontecendo agora. Então, no céu presente, os cristãos ficam com Cristo, têm alegria, mas desejam e desejarão a ressurreição corporal e relocação permanente para a nova terra. E por ser tão mal interpretado, a gente precisa ressaltar o que está aí no slide. Quando nós, os crentes em Cristo, morrermos, nós não iremos para o céu, onde viveremos. Esse céu que vão viver aí no estado intermediário não é o céu onde viveremos para sempre. Existe um céu pleno e eterno. Cristãos, quando morrerem, vão para o céu intermediário,
onde os que morreram então são cobertos pelo sangue de Cristo e vivem agora. Isso aí é fato. E ali estarão esperando pelo retorno de Cristo para a terra, para a ressurreição corporal, o julgamento final e criação dos novos céus e nova terra. E falhar quanto a essa verdade é falhar em entender aí a doutrina bíblica do céu, lembrando que o céu é intermediário, ele não é eterno, ele tem um prazo, ele tem um tempo fixado por Deus. E o Wayne Grudem ele afirma que cristãos frequentemente falam sobre viver com Deus no céu para sempre. Mas, na verdade, o ensino bíblico é mais rico do que isto. Ele nos diz que haverá novos céus, uma nova terra, uma criação inteiramente renovada, e nós vamos viver com Deus ali. Haverá também um novo tipo de unificação do céu e da terra. Haverá uma união do céu e da terra nesta nova criação. Então, uma analogia aqui que eu trago para você, meu caro ouvinte, ela vai ilustrar a diferença entre o céu presente e o céu eterno. Suponha aí que você viveu em um abrigo para pessoas sem teto em Miami. Miami está aqui perto da minha cara aqui, ó, onde está a bolinha vermelha aqui, ó, no canto direito da tua tela inferior. E aí um dia você herda uma bela casa, toda mobiliada, uma linda colina, ela vai estar situada com vista para Santa Bárbara, essa imagem aí, ó, imaginei, Califórnia. Com a casa, é um maravilhoso trabalho, fazendo o que você sempre quis fazer, e não só isso. Também estará perto de familiares próximos que se mudaram para Miami há anos atrás. E no seu voo para Santa Bárbara, você muda de avião em Dallas, onde você passará a tarde. Outros familiares que você não tinha visto em anos vão te encontrar no aeroporto de Dallas e embarcar no avião com você para Santa Bárbara. Você está desejoso de vê-los, ou em vê-los. E quando a gente de passagem te pergunta para onde você está indo, você diria Dallas? Claro que não, né? Você iria dizer Santa Bárbara. Por quê? Porque é o seu destino final, né? Você está fazendo apenas uma escala em Dallas. Então, se você mencionasse Dallas, você iria apenas dizer: estou indo para Santa Bárbara pelo caminho de Dallas. Quando você falar então com seus amigos em Miami sobre onde você viverá, você focará em Dallas? Claro que não também, né? Você nem mencionará Dallas. Mesmo que você tenha estado em Dallas por algumas horas, mesmo que você passasse uma semana em Dallas, esse não ia ser o foco, porque Dallas é apenas uma parada no caminho. Seu destino, seu novo lar permanente é Santa Bárbara. Então, semelhantemente, trazendo aqui para o nosso aspecto, propósito, o céu para o qual o povo de Deus vai quando morre, o céu presente é um lugar de habitação temporário. É Dallas, uma parada no caminho para o destino final, a saber, a nova terra. Você almeja algo mais, né? Você almeja Santa Bárbara, enquanto que Miami é o que estamos vivendo aqui agora, só para você entender um pouco. É que nesse livro aqui, Céu, a Pátria ou País do Meu Pai, de Ivor Powell, é afirmado o seguinte: com 83 anos, perguntei-me o que sabia sobre o lar de Deus e fiquei realmente chocado ao admitir que sabia muito pouco. A idade aumentando e o fato de que eu logo vou fazer a minha própria peregrinação geraram dentro da minha alma um intenso desejo de explorar esse lugar, ou melhor dizendo, esse assunto fascinante. Uma outra analogia é útil. Imaginei, por exemplo, você deixar o abrigo de sem tetos em Miami, voar para a localização intermediária Dallas, né? Voltar para o lar, o lugar de origem, né? O qual você foi completamente renovado, uma nova Miami, suponhamos, no qual você não vai mais viver em um abrigo para sem tetos, mas em uma linda casa, em uma cidade gloriosa, livre de poluição, livre de crime, livre de pecado, por exemplo, né? Você pode fazer a ilustração desse jeito também. O mesmo lugar renovado. É até melhor você pensar assim. Você termina vivendo não num lugar diferente, mas em uma versão radicalmente melhorada do seu antigo lar. E é isso que a Bíblia promete. Cristãos viverão com Cristo e uns com os outros eternamente, não no céu intermediário ou presente, mas na nova terra, onde Deus estará no lar com o seu povo. E aqui eu trago mais um tópico nessa reflexão. O céu realmente muda? E fique claro, apenas Deus é eterno e autoexistente, o restante é criado. O céu não é sinônimo de Deus e nem é parte do seu ser essencial, como algumas religiões vão de sustentar. Deus criou o céu, que é um lugar que não é um lugar em que ele é obrigado a habitar ou está reduzido ou misturado nesse lugar. Ele escolhe habitar nesse lugar. Já que o céu é um lugar onde anjos e seres finitos vivem, ele é um lugar finito e específico. Por Deus ter criado o céu, este céu teve um começo, não é intemporal nem imutável.
Ele teve um passado, um tempo anterior à encarnação, à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. E o céu tem um presente. O céu onde os crentes vão quando morrem. E o céu terá também um futuro. O céu eterno, a nova terra. Então o céu terá um futuro, o céu eterno, a nova terra. E fique isso claro na sua mente. E o céu passado, presente e eterno podem ser chamados de céu, embora não sejam sinônimos se a gente for pegar a questão ao pé da letra, mesmo todos sendo aí lugar da habitação de Deus. Então livros sobre o céu frequentemente vão falhar em fazer diferença entre estado intermediário e estado eterno, usando a palavra céu como uma palavra toda inclusiva, que acaba turvando a mente das pessoas e as mantendo longe de importantes diferenças do pensamento bíblico que é apresentado na Escritura. Então, o céu presente, ele é uma residência temporária, um lar de espera, como se fosse um lar de espera até o retorno de Cristo e a ressurreição corporal dos cristãos. E o céu eterno, a nova terra, é o verdadeiro lar em que habitaremos, filhos de Deus, o lugar onde viveremos para sempre com nosso Senhor e uns com os outros. E as grandes promessas da redenção por Deus terão cumprimento final na nova terra e não no céu presente. Muito do que é dito sobre a nova terra pode não ser verdade para o céu intermediário. E aí a gente passa para o nosso próximo tópico, distinguindo o céu presente do céu futuro. Como que o céu se parece? Como que ele vai ser? Eu pergunto aqui. E as respostas para essas perguntas são diferentes. O céu presente ou intermediário, ele é distintamente separado da Terra, embora ele tenha mais qualidades semelhantes ao que temos aqui na vida presente, ou física, se você assim quiser dizer, do que as pessoas tendem a assumir. O céu futuro será na nova terra, essa terra aqui restaurada. E o lugar da habitação de Deus será o lugar da habitação da humanidade em universo ressuscitado. Em Apocalipse 21, 1 a 3 está escrito: Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então um dia o céu estará na nova terra, e a nova Jerusalém, que estava no céu, descerá do céu, você tem essa linguagem bíblica, vinda de Deus, e ela irá para a nova terra. É uma espécie de fusão, alguns teólogos tendem a dizer, né, dessa realidade oculta aos nossos olhos e que será trazida patente aos nossos olhos. E dali em diante, Deus habitará face a face com a humanidade redimida sobre a terra. Céu e nova terra serão essencialmente o mesmo lugar. E Anthony Roykman, grande teólogo de Novo Testamento, ele tem esse foco, né? Ele afirma o seguinte: a Nova Jerusalém não permanece em um céu distante no espaço, mas que vem à terra renovada. Ali os redimidos passarão a eternidade em corpos ressuscitados. Então céu e terra, agora separados, serão então fundidos. Nova terra também será céu, porque Deus habitará lá com seu povo. Crentes glorificados, em outras palavras, continuarão a estar no céu enquanto habitam a nova terra. Então Deus vir para a nova terra para viver conosco se encaixa perfeitamente com o seu plano original. E Randy Alcorn, ele afirma que Deus poderia ter levado Adão e Eva para o céu para visitarem com ele o mundo dele. Mas ao invés disso, ele veio para andar com eles no mundo deles. E não deixa de ser, obviamente, o mundo de Deus, né? Porque ele quem criou, ele é o proprietário. Mas aqui, para efeito de argumentação, ele prossegue dizendo: Jesus disse daquele que seria seu discípulo que meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E essa é uma imagem do plano final de Deus. Não nos levar para um reino feito para ele, mas viver e vir conosco no reino que ele faz para nós. A maioria das visões de céu é anti-encarnacional. Elas falham em captar que o céu será Deus habitando conosco, o povo ressuscitado, a terra ressuscitada. A encarnação é sobre Deus habitando espaço e tempo como um ser humano. Os novos céus e a nova terra são sobre Deus tornando espaço e tempo o seu lar eterno. Assim como Jesus é Deus encarnado, assim a nova terra será céu encarnado. Penso no Apocalipse 21, 3, onde é dito que Deus realocará seu povo e virá do céu para a nova terra para viver com eles. Deus habitará com eles. Ao invés da nossa ida para viver no lar de Deus para sempre, Deus irá vir morar no nosso lar para sempre. Colocado de maneira simples, embora o céu presente esteja lá em cima, o céu futuro eterno será aqui embaixo. Se falhamos em vermos essa distinção, nós falhamos em entendermos o plano de Deus e seremos incapazes de visionarmos como nossas vidas eternas serão. Em muitos livros, então, prosseguindo,
quando tratam sobre o céu ou falam de céu, eles afirmam que a Nova Jerusalém não descerá para a terra, mas permanecerá suspensa sobre a terra. Existe essa ideia teológica. Mas nós aqui não vamos sustentar isso, até porque Apocalipse 21:2 não ensina isso. Quando João ele vê a cidade descendo do céu, não há motivo para pensar que ela para antes de chegar à nova terra. A suposição de que ela permanece sobre a terra ela surge de uma noção de que céu e terra devem ser para sempre separados. E a Bíblia não ensina isso daí. Ela fala o quê? Que eles serão unidos. Presente incompatibilidade se deve à temporária aberração, ao fato de a terra estar debaixo do pecado e da maldição. E uma vez que essa aberração é corrigida ou for corrigida, céu e terra serão completamente compatíveis novamente. Então, os idealistas utópicos que imaginam a humanidade criando o céu na terra, e tem gente que acredita nisso, eles são fadados ao desapontamento. Embora estejam errados em crer que a humanidade pode alcançar uma existência utópica separada de Deus, a realidade do céu na terra, com Deus habitando com a humanidade no mundo que ele fez para humanos, vai ser realmente concretizada porque Deus assim disse. É plano dele. É ele, não nós, quem vamos realizar isso. E aí vamos para mais um tópico. As pessoas permanecem conscientes após a morte? E aqui Eclesiastes 12:7, para o nosso efeito aqui, é necessário citar esse texto, porque eu vou tratar de uma questão outra. Diz o seguinte: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Com a morte, a teologia bíblica ela ensina que o espírito humano, a parte material do ser humano, vai para o céu ou para o inferno. E Jesus disse na cruz ao ladrão: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ainda Cristo, quando ele fala da parábola do rico e do Lázaro, ele já escreve os dois, né? Como conscientes no céu e no inferno imediatamente após morrerem. Paulo também, indo mais adiante no ensino bíblico, ele fala que morrer é estar com Cristo. Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. E após as suas mortes, os mártires são vistos no céu em Apocalipse, clamando a Deus para trazer justiça sobre a terra. Pessoas conscientes, vivendo e cientes de onde vieram. Não quer dizer que elas conversam com o mundo ou essas esferas se misturam. As passagens então estão mostrando que não existe algo como sono da alma, como a tradição adventista tende a dizer, ou aquilo que Calvino combateu em um de seus livros intitulado Psicopaniquia, que é o sono da alma, né? O longo período de inconsciência entre a vida na Terra e a vida no céu, como se tudo ficasse preto ou algo do tipo, né? E a referência aos que dormem em 1 Tessalonicenses, que a gente já leu e eu já disse, é um eufemismo. Quando fala de dormir, tá falando, ao invés de falar os que morreram, teve tato, Paulo. Ele não agiu como qualquer gente que faz aí, não tá nem aí com os outros, né? Ele falou, os que estão dormindo, ele está sendo gentil, para se referir aos que morreram. Então ele está descrevendo meramente aí a aparência exterior do corpo. Enquanto isso, a partida do espírito-corpo, que conclui aqui o corpo, a existência, ele fica aqui, a existência unificada conclui temporariamente, que morreu, divide, né? E aí habita o espírito nos dois únicos lugares, céu ou inferno. Então a parte física, como conhecida na presente existência, ela dorme. Isto é, está morta até a ressurreição. Enquanto que o indivíduo está vivo, em uma existência consciente no céu. Até é dito da boca de Jesus em Mateus 22, Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. E passagens do Antigo Testamento, como esse Eclesiastes que eu mencionei, eles tratam meramente da aparência exterior e não refletem a plenitude da revelação neotestamentária sobre a ida imediata para outra existência e consciência após a morte. Então, a gente tem que tomar cuidado como a gente lida com os textos dentro do aspecto da revelação. No decorrer das eras, a revelação progressiva e Deus foi trazendo mais conhecimento, né? Não tinha revelação como temos hoje no Novo Testamento, mais detalhes, né? Na época do autor, que eu acredito ser Salomão. Com cada referência em Apocalipse a humanos falando e adorando no céu antes da ressurreição dos mortos demonstra que existe vida além desta vida e ela é consciente não dormindo. Próximo tópico. As pessoas são julgadas ao morrerem? E o Randy Alcorn, a título de informação, estou trazendo aqui porque existem várias visões quanto a essas questões de escatologia. A escatologia ela tem muitas perspectivas e que eu trago para você ter conhecimento. Você estuda, você segue o que você quiser, mas eis aqui a perspectiva de Randy Alcorn quanto a esse assunto. Ele afirma o seguinte:
Humanos, ao morrerem, enfrentam o julgamento da fé, cujo resultado determina se o indivíduo vai para o céu ou o inferno presente. Então, o julgamento inicial não depende das obras humanas, não é sobre o que foi feito durante a vida, mas o que Cristo fez pelos seus. Então, aceitando a morte expiatória de Cristo, cristãos, quando forem julgados por Deus após a morte, diz ele, verão o sacrifício do Filho por eles, não o pecado deles. Salvação é um dom gratuito, ao qual humanos nada podem acrescentar ou contribuir. Então, segundo Randy Alcorn, este primeiro julgamento ele não deve ser confundido com o julgamento final, conhecido como o julgamento das obras. Mas, de qualquer maneira, que fique claro aqui, a Bíblia é unânime, é clara quanto a afirmar que tanto crentes quanto descrentes vão enfrentar um juízo, o juízo final, né? Então, todos comparecerão diante do tribunal de Cristo para prestarem contas de suas vidas. Esse julgamento aí, esse juízo, será um julgamento de obras também. Então, obras podem falar muito se alguém pode ou não ser salvo por Deus, mas além disso, as obras afetam também galardão, recompensas, e dizem respeito ao trabalho feito para Deus, para a glória de Deus, por aqueles que foram habitados pelo Espírito dele. Então, as recompensas elas são condicionais, dependentes da nossa fidelidade. Existem vários textos que falam disso. E descrentes também enfrentarão o juízo final. A Bíblia é clara quanto a isso e diz que isso acontecerá diante do grande trono branco, no fim da velha terra e antes do início da nova terra. Em suma, então, existem várias opiniões sobre quando o julgamento ocorrerá. Eu vou trazer aqui algumas perspectivas. Alguns creem que será imediatamente após o julgamento de fé, um julgamento de um de cada vez acontecendo na medida em que cada crente morre. Tem gente que acredita numa espécie de julgamento assim. Outros creem que isso pode acontecer ou que acontecerá entre a morte e o retorno de Cristo. Há também aqueles que acreditam no arrebatamento pré-tribulacional, frequentemente vendo o julgamento das obras acontecendo entre o arrebatamento e o retorno físico de Jesus, enquanto a tribulação ocorre na terra. Eu não vou tecer juízo aqui, eu estou apenas trazendo as visões, aí você investigue isso aí depois. Outros preferem crer que acontece no mesmo momento em que o julgamento do grande trono branco de descrentes aí, né, após o milênio. E já caminhando para os pontos finais, o último tópico aqui, acredito eu, o céu presente é parte deste universo ou de outro? E para a gente tratar disso, eu vou dizer aqui para vocês que o céu presente normalmente é invisível para os que vivem na Terra. E para quem tem dificuldade de entender isso, aceitar a realidade de um reino invisível ou alguma coisa invisível, considere, por exemplo, a perspectiva de pesquisadores que abraçam a teoria das cordas, como os cientistas de Yale, Princeton e Stanford, e vários outros que postulam, por exemplo, que existem 10 dimensões não observáveis e provavelmente uma infinidade de universos imperceptíveis aos nossos olhos ou ao nosso alcance. Se isto é verdade, os cientistas acreditam nisso, por que alguém iria ficar constrangido em acreditar em uma dimensão inobservável, um reino de anjos ou com anjos, céu e inferno? Percebe aí a incoerência de gente que acredita que não existe essas coisas, mas acredita em coisas que nem vêm? É meio incoerente, né? Mas Estevão, por exemplo, quando ele estava sendo apedrejado por causa da sua fé em Cristo, ele olhou para o céu. E o texto de Atos descreve isso, falando o seguinte: Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra, ou destra de Deus. E a escritura aqui, vai dizer Randy Alcorn, ela não fala que Estevão sonhou, mas ele realmente viu. E segundo Wayne Grudem, ele, Estevão, não viu meros símbolos de um estado de existência. Parece que os olhos dele estavam abertos para ver uma dimensão espiritual da realidade que Deus escondeu de nós nessa era atual. Uma dimensão que, no entanto, realmente existe no espaço-tempo de nosso universo e dentro da qual Jesus agora vive em seu corpo físico ressuscitado, esperando até agora pelo tempo em que ele retornará para a Terra. Então, Deus ele não criou uma visão para Estevão, de acordo com esses teólogos, para fazer com que o céu parecesse real, para fazer alguma imagem ou coisa assim. Ele permitiu Estevão, aparentemente aqui o que a gente vê, a ter uma visão do céu. E o profeta Eliseu, por exemplo, ele pediu a Deus para dar ao seu servo Geazi um vislumbre
um vislumbre do reino invisível. Ele orou da seguinte maneira: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E aí pode-se argumentar que cavalos e carros ali, no caso, né, com guerreiros angélicos, por exemplo, ou fora dessa história, melhor dizendo, existem ao nosso lado, em nosso universo. Mas normalmente somos cegos a eles. E passagens como essas aí não são textos assim como parábolas, né? São textos narrativos, históricos em sua natureza. A gente tem que lembrar, cada hermenêutica do texto, maneira de interpretar, com os princípios e métodos, metodologias, né? Tomando cuidado com a questão da literalidade, das alegorias e assim sucessivamente. Cada gênero, cada forma, cada estilo, né? Literário. Então, os textos eles são claros em mostrar que Estevão e Geazi viram coisas reais e físicas, o que corrobora com a visão de que o céu é um lugar físico. Lembrando que físico e espiritual não são opostos, como na perspectiva grega ou platônica, ou cristoplatônica, e nem contraditórios. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 44, ele fala da ressurreição do corpo como corpo espiritual. E Deus é espírito. A gente vê isso em João. Anjos são seres espirituais, a gente vê isso em outros relatos bíblicos. E ambos podem e vão viver na nova terra, um ambiente físico. Então, suponha aí, para nosso efeito aqui de conclusão, se um homem cego momentaneamente ganhasse a visão, melhor dizendo, descrevesse uma árvore que viu, e outros cegos, especialmente se tiverem em um mundo ali, eles, em que todos eram cegos. E aí automaticamente assumiriam que a árvore, à luz desse que passou a ver, eles iriam assumir, os que estavam cegos, que essa árvore não era literal, mas um mero símbolo de alguma realidade espiritual. Eles estariam errados. Então, semelhantemente, não devemos assumir que a Bíblia descreve o céu em termos físicos só como uma linguagem de acomodação. O presente é um lugar físico, que fique bem claro isso daí. E para recapitular, perguntas com as respostas a essas perguntas sendo a sua recapitulação e a minha recapitulação. O que você pensa sobre a ideia de um céu intermediário onde pessoas viverão entre a morte e a ressurreição? Conceito este que teólogos têm ensinado há muito tempo. O pensamento é novo para você? Lembre-se, o céu intermediário não é purgatório, mas simplesmente onde os crentes que morrem vivem até a ressurreição final. Como o céu presente ou intermediário difere do céu eterno? O que o texto de Apocalipse 21, 1 a 4 ensina sobre a nova terra? Qual o significado particular do verso 3, quanto ao lugar onde o céu, lugar de habitação de Deus, ficará? Para onde o espírito humano vai na morte? Cite textos bíblicos que sustentem sua resposta. Quais as implicações da vinda de Cristo para viver com seu povo na nova terra, como oposto a subir para viver para sempre no reino espiritual como seres desincorporados? Número 6. Discuta sobre as perspectivas relacionadas ao julgamento a ser enfrentado após a morte. Qual o resultado do julgamento da fé? Qual o resultado do julgamento das obras? O que a visão do céu por Estevão e a visão de Geazi contam sobre o céu presente? Concluímos aqui. Acredito que esta lição foi proveitosa, levantou muitas questões. Continuaremos com esse curso de escatologia focado no céu em ocasiões futuras. Peço aí que, se você estiver assistindo e chegou até aqui ao fim, curta aí esse vídeo, inscreve aí no canal, indique para pessoas, compartilhe, deixe comentários. Isso aí vai alcançar muitas outras pessoas além de você. Tenha um bom dia e restante de dia, dependendo aí do dia que você estiver, horário, e até a próxima.